Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas aqui na Universidade de Brasília. E hoje eu vou trazer um personagem, apresentar uma obra que faz muito tempo que eu queria trazer e eu acho que esse momento se tornou extremamente favorável para que eu fale, desse personagem. Antes de dizer quem é, eu preciso agradecer ao Conselho Nacional de Pesquisa Tecnológica, o CNPq, que por meio de edital universal tem propiciado que eu desenvolva essa pesquisa sobre os clássicos fundadores das ciências sociais na América Latina. Então, voltando para o que eu queria dizer, o personagem é o Domingo Faustino Sarmiento, argentino que nasceu em San Juan em 1811 e faleceu no Paraguai, em Assunção, em 1888. Ele é uma figura muito controversa, polêmica, difícil de compreender em algumas das suas ações, mas é aquele tipo de clássico que não tem como evitar e como fugir. Ele é uma referência que penetrou no imaginário, penetrou nas discussões e construiu uma série de temas que até hoje eles são objeto, de discussão. E mesmo que seja para discordar da sua obra, o tema, a forma como ele coloca, os termos da discussão ainda são guiados pelo Sarmiento em certas circunstâncias. Há que ter um diálogo com esse autor no caso do século XIX. E eu acho que no caso dessa obra que eu vou dizer aqui, que é o Facundo, Civilização e Barbárie no Pampa Argentino, publicada ali em 1845, que agora vai ter uma edição renovada, com uma tradução nova pela editora Pinardi, que está iniciando uma coleção de pensamento latino-americano, é aquele tipo de livro que você lê e sempre que se volta a ele é possível uma nova compreensão, um novo significado, uma nova interpretação e uma nova polêmica a partir dessa obra. Eu preciso aqui traçar alguns elementos que dão um ponto de partida para entender, porque geralmente as pessoas leem o Sarmiento já munido de alguns preconceitos. Eu mesmo, quando tive meu primeiro contato com a obra do Sarmiento, com o Facundo, nesse caso, me parece que, eu não sei se foi pela minha condição de ser muito jovem ou pelo próprio professor que me apresentou ela, eu tive um preconceito enorme com o Sarmiento. Eu não consegui ler, sempre o via como um conservador, como um reacionário, como um europeísta, como um dependente cultural. Hoje eu já não leio mais o Sarmiento assim. Ele traz uma série de abordagens que são presentes nas ciências sociais até hoje. Então, se hoje a gente discutiu a existência ou não de um dualismo estrutural, ou seja, uma sociedade que é marcada por culturas distintas ou formas produtivas distintas, na ideia de arcaico, moderno, tradicional, avançado, de desenvolvimento, subdesenvolvimento, tudo isso foi mais ou menos aberto lá pelo Sarmiento. Então é um debate que está colocado para a gente. E a própria ideia de heterogeneidade estrutural também está presente nessa obra, no sentido de que convivem ali povos e culturas e formas de produção, modos de produção, com tempos históricos diferentes. Então o Sarmiento, eu não vou dizer que ele é o primeiro, mas ele é aquele que aborda essa questão de uma maneira muito original e que explica, de certa maneira, essa realidade argentina que se pode ser colocada de uma maneira ampliada para o conjunto da América Espanhola e até mesmo para o caso brasileiro. Então, dois são os eventos fundamentais para que o Sarmiento escreva essa obra. O primeiro deles, a nossa Revolução de Independência. O caso brasileiro é à parte, mas eu estou falando geralmente aqui da América Espanhola, que a partir de 1810 iniciam-se as independências dessa região e vão se formando as novas repúblicas. O outro evento importante que tem ali é que em 1840, 1845, uma série de argentinos, pela oposição ao Juan Manuel de Rosas, é levado a um exílio no Chile e esse contexto promove ou incentiva uma série de debates. Algo que também é muito importante ter claro aqui é a geração de 1837, da qual o Sarmiento faz parte. Alguns nomes são muito importantes, eu vou citar dois aqui que acho que são os mais conhecidos, pelo menos aqueles que eu imagino que a gente conheça um pouco mais, que é o Esteban Echeverría
e o Juan Bautista Alberdi, que são dois personagens intelectuais muito importantes da história argentina. Essa geração de 37, ela começa ali a se agrupar num salão literário, no caso em Buenos Aires, numa livraria, e é uma espécie de círculo de pensamento em que eles vão fazer leituras, discussões e debates, né, sobre as interpretações possíveis e um projeto de nação para a Argentina, na expectativa de que esse projeto chegue àqueles indivíduos, àqueles homens de poder daquele contexto. Existe uma presença muito grande do romanticismo europeu, principalmente na sua vertente francesa, mas também tem algo da ilustração nessa discussão, mas, quando a gente vai ver na obra do Sarmiento, ela não é uma cópia e nem uma aplicação dessa tradição intelectual aqui na América Espanhola. Ela é um debate que eu digo sempre nas minhas aulas que ele está presente, porque não tem como a gente elaborar um pensamento próprio sem essa base, sem essa herança do pensamento europeu. Então essas correntes de pensamento se fazem presentes aqui, porém elas são reelaboradas de uma maneira que nem o romanticismo, nem a ilustração que estão presentes na obra do Sarmiento nesse caso, e até mesmo o socialismo utópico, são a mesma coisa. Elas são combinadas de uma forma muito original e com isso se cria uma teoria que quando os europeus nos veem, aparece aquilo que o Hugo Achugar chamava de balbucio teórico, porque a gente transformou essas concepções de uma maneira tão profunda que elas são irreconhecíveis para suas origens, né, para aquela região em que ela foi teve sua originalidade. E o próprio romanticismo aqui na América Latina, na América Espanhola, vai ser o seu contrário, né? Então, por exemplo, essa exacerbação do eu, essa exaltação do indivíduo, do pessoal aqui, dessa figura do herói, no caso europeu, ela, para pegar um exemplo aqui, o Napoleão Bonaparte seria um herói romântico, porque ele realiza o espírito da história, né, o espírito absoluto, em que ele traz o progresso, ele luta contra o absolutismo, ele dinamiza, né, as relações mercantis, então ele gera esse processo de progresso, mas ele não é um vilão, ele não é algo negativo. Na obra do Sarmiento, por exemplo, a realização, né, que vai se dar da unidade federal, a unidade nacional da Argentina, se dá por um bárbaro, que no caso é o Juan Manuel de Rosas, e ele não é exatamente o herói, mas ele é uma personificação de um elemento histórico que, contraditoriamente, mesmo nessa presença de um elemento caudilho, personalista e bárbaro, como o Sarmiento vai dizer, né, que é um localismo, ele realiza a unidade nacional de uma maneira muito contraditória. Então, não é exatamente igual, né? Outra coisa que marca muito a geração do Sarmiento, que vai ser fundamental nessa obra aqui, é a ideia de emancipação mental, porque se parte do princípio de que a primeira emancipação foi feita, a emancipação política da metrópole. A América Espanhola conseguiu se libertar do domínio espanhol, né, do absolutismo, de todos os constrangimentos que eram impostos e construir repúblicas. Porém, esse processo ele ainda carece de uma segunda independência, de ir além, de fazer uma revolução que é intelectual e também é social-cultural. Então, esse grupo da geração de 1837 acreditava nessa possibilidade de que agora são as ideias que têm que ser renovadas para que se supere aquela herança colonial e que se façam com que a Argentina e, de certa maneira, a América Espanhola adentrem no circuito mundial de uma forma mais vantajosa, de uma forma a caminhar dentro dessa dimensão do próprio progresso, né? Essa obra ela tem uma particularidade, né, a Civilização e Barbárie, né, o Facundo Civilização e Barbárie, que a gente não lê como os seus contemporâneos leram, né? Ela foi escrita no formato de folhetim. O formato de folhetim ele tem uma vantagem que ele se torna mais popular. Ele vai ser publicado a cada semana ou a cada quinzena e faz com que o público leitor seja mais amplo, e também fique esperando pelos próximos capítulos. Isso vai marcar, vai caracterizar essa obra do Sarmiento, porque ele tem que sempre deixar algo no ar, ele tem sempre que criar um certo suspense, tem que sempre criar uma ansiedade de ver os próximos capítulos, de ter acesso, né, aos próximos capítulos da obra. Então,
Isso marca, né, a forma como ele lê. Então a gente lê hoje um livro que está completo, ele sofreu algumas revisões pelo Sarmiento, né, revisões não vou dizer nem de conteúdo, foi uma palavra, um termo outro que ele retirou, mas não da forma como o seu público original leu. Então, por exemplo, quando a Conjuntura era interessante, né, depois que ele se torna livro, é publicado como livro, o Sarmiento ele vai retirar, né, alguns capítulos ou vai incluir alguns capítulos. Então, quando ele precisa do apoio de Buenos Aires, ele retira os 2 últimos capítulos, que ele cobrava que Buenos Aires deveria dividir, de certa forma, as suas rendas com as outras províncias do país. Então, conforme a circunstância política, o Sarmiento acaba alterando, né? E o que o Sarmiento queria, né, com essa obra? Ele queria uma intervenção de caráter político. Então é um livro que tem um elemento normativo, ele tem um dever ser, ele tem um objetivo na disputa política da formação nacional da Argentina. Então ele escreve desde a política, mas também o que ele está querendo entender é o que é o poder, e como se estrutura esse poder, como está estruturada aquela sociedade. Então quando ele entende, né, como está estruturado o poder, como aquela sociedade está estruturada, ele começa a entender como é possível construir um consenso e convencer a maior parte possível das pessoas, do público leitor, e eu diria até do público não leitor, de que aquele projeto é necessário. Então isso é característico do ensaísmo hispano-americano e o Sarmiento, né, acaba fazendo parte desse processo. Então, eu estou fazendo uma interpretação aqui, uma apresentação simples do ponto de vista das ciências sociais, mas é uma obra que pode ser lida desde vários gêneros possíveis. Então, o Sarmiento, na literatura, ele vai ter uma abordagem diferente do que seria nas ciências sociais. Não que a gente não veja essa veia poética e de uma narrativa e dessa figura do herói como algo literário ou algo menor, mas que a gente vai dar um enfoque diferente, assim como um curso de ciência política, um enfoque seria outro. E isso mostra que é um clássico de fato, porque ele permite interpretações diversas conforme o enfoque que queira ser dado. Então, se eu quero enfocar nas ciências sociais, eu vou tentar entender aqueles elementos que vão construindo, né, argumentos de tipo científico, né, desde aquela base de uma ciência social que estava nascendo, e, por exemplo, ele vai pegar e usar a teoria do meio para compreender e explicar o tipo social do gaúcho, por exemplo. Como que o pampa, aquela imensidão, o vazio, o deserto, como ele chama, vai construir um tipo social humano particular que existe só na Argentina e não existe em outro lugar. E isso vai ter um papel importante para definir a ação social daqueles indivíduos dentro de uma estrutura possível e como que isso vai estruturando ao mesmo tempo a política, a sociedade e a própria economia argentina. Também ele tem muito do método comparado, né, que isso é típico das ciências sociais. Ele compara períodos históricos diferentes, mas ele compara muito, por exemplo, o caso do mundo asiático com o mundo argentino do Pampa. Então ele tenta usar esse recurso comparativo, não para dizer que o Pampa é mais atrasado ou é superior ao mundo asiático, mas para mostrar a particularidade da realidade argentina. E também tem muito de elemento simbólico-cultural, porque ele vai buscando nos costumes, na forma de ser, nas formas de agir daqueles indivíduos, o que vai constituindo a argentinidade. Então ele faz uma análise que ela é estrutural, ela é simbólica e ela é cultural. E isso é ciência social. Indiscutivelmente é ciência social. Mas também tem algo de religioso, porque ele está dentro de uma linha deísta, que é algo que o iluminismo traz, mas que tem a ver com a ideia de progresso. Ele acredita que existe uma força maior que move a humanidade em direção a uma ascensão e que, no caso, ele chama de providência. Então, em vários momentos que você lê a obra, está lá a providência colocada, né, pela providência a Argentina encontrará, né, o seu lugar na civilização. Parece algo meio religioso, meio místico, mas é característico da forma como escreve, das linhas intelectuais na qual ele se inscreve. Então o objetivo que ele tem, né, naquela obra é revelar o enigma argentino. Existe um enigma, uma esfinge. Como é que uma sociedade que construiu uma república a partir dos ideais de liberdade cai numa forma autocrática? É um acidente da natureza? É algo que é dado da natureza da população argentina? O que é essa barbárie caudilística, ou caudilística que acontece naquele país e que leva, né, a Argentina a se tornar o espaço da barbárie, enquanto a civilização vai sendo cada vez mais cercada e contida nas cidades, né? Bom,
O título e o subtítulo da obra, elas são interessantes, né? A gente vê lá, Facundo ou Civilização e Barbárie, vida de Juan Facundo Quiroga, aspecto físico, costumes e hábitos da República Argentina. É um título enorme e que diz muita coisa. O subtítulo traz algo que é interessante, que é Civilização e Barbárie. Né? Não é civilização ou barbárie. Não é aquilo que a Rosa Luxemburgo fala, socialismo ou barbárie, não é uma contradição simples. Isso torna a obra do Sarmiento muito interessante porque ele aprofunda certos pontos, ele vai esgotando certas situações. Quando você pensa que ele chegou no limite dela, ele volta e começa a interpretar de uma outra maneira, que é tudo ao contrário, e você fica sem entender. Então eu vou dar um exemplo simples que aparece na obra aqui. Ele começa a falar muito de rios, de navegação, e a gente fica pensando, bom, então ele está dizendo que o interior da Argentina é incapaz, né, de progresso porque não usa os rios para navegação, para poder dinamizar o contato, reduzir o isolamento daquelas regiões com o mundo, né, como um todo. Sim, essa é uma interpretação possível. Mas ele está querendo dizer isso no sentido de um liberalismo, que o liberalismo ele é dinâmico, ele permite contatos, ele complexifica o conjunto de relações sociais e por isso mesmo ele é importante. Mas aí depois ele fala da questão de que essas regiões em que os rios fluem são cidades bárbaras. Então, mas ele está dizendo que a cidade é o espaço que, em contato com o fluxo, né, de um rio, gera civilização. Como com a cidade, em contato com o rio, ela é bárbara também. Aí ele vai dizer o seguinte, que naquela cidade, pelo isolamento que tem, pela forma do tipo do gaúcho mau, que ele fala que na verdade o gaúcho mau é o gaúcho bravo, é o gaúcho que não tem medo, né, que enfrenta e vence a natureza de alguma maneira e ele cria todo um hábito, ao mesmo tempo em que ele cria esse tipo de hábito, ele também se torna uma figura de poder naquela cidade. E as cidades começam a nomear os seus generais, os seus comandantes de campanha a partir desses gaúchos que são mais intrépidos, e isso vai se tornar uma forma de poder em que a violência, a arbitrariedade, né, o desejo, a paixão daquele sujeito que está comandando dê a guia. Então a barbárie domina a cidade também. Então veja que ele vai fazendo uma exposição e que depois ele diz o contrário e a gente, se não tiver muita atenção, se perde um pouco no sentido do que está querendo dizer. Então quando ele fala de civilização e barbárie, são duas, muitas vezes a gente pode entender que são estruturas fortemente diferenciadas, elas são completamente diferentes, você fala praticamente de duas culturas possíveis, também polarizadas, dicotomicamente e excludentemente, né? E o civilizado e o bárbaro, em outro momento, aparecem como algo entrelaçado, né? Que vão ser mesclados, vão ser hibridizados, e que isso mostra pra gente que são, então, resumindo aqui, duas estruturas, que ora elas vão ser entrelaçadas, ora elas vão ser distanciadas e ora elas vão estar em conflito aberto uma com a outra. Então são duas construções que vão coexistir ao longo do tempo, né, na obra do Sarmiento. Ele aposta, né, na evolução da civilização e ele pretende ser um agente, né, ele pretende, na verdade, civilizar essa heterogeneidade estrutural. Né? Ele tenta definir que a civilização argentina ou americana ela é possível, mas o caso dele é de ser um agente da civilização. Então o que a gente percebe é que essa ideia de civilização e barbárie não é tão simplória na obra. Eu não vou aprofundar muito porque eu não tenho tempo para isso. O título, né, o nome Facundo. Ele fala aqui, Facundo, a vida de Juan Facundo Quiroga, né? É o caudilho de Rioja, ou La Rioja, ali no interior da Argentina, que foi um personagem importante nos momentos, né, nas décadas posteriores à Revolução de 11 de maio, de 1810 ali da Argentina, né? Então o Facundo ele vai ser um tipo ideal sociológico, né? Ele é uma personificação. O Facundo, ao longo da história ali, ele faz uma biografia, ele usa isso, né, para ver a romanticista dele, mas ele não é o tipo real, né? Ele não é um indivíduo exatamente concreto, ele é uma personificação de relações e estruturas sociais. Ele faz aquilo que o Max Weber usa de uma tipologia ideal. Então, quando ele usa essa tipologia ideal, é parte de um método de construção do conhecimento que tem essa pretensão
de cientificidade, ou seja, existe uma intenção sociológica na obra do Sarmiento. Então ele busca entender, a partir dessa tipologia, não se resignar com causas naturais, com algo de um capricho divino, ou com um capricho de um indivíduo especificamente. Ele quer dizer que é fruto necessário de causas profundas, estruturais e não conjunturais, necessárias e não aleatórias, ou contingentes, ou seja, ele está tentando entender o que está acontecendo de fato na perspectiva histórico e estrutural daquela sociedade. Então ele acaba buscando entender a história, a política, a sociedade e a cultura argentina em termos, como falei, estruturais, de longa duração, mas por uma tipologia, pela teoria que a gente pode chamar dos grandes heróis ou dos homens representativos, em que expressa uma época. Só que aí a questão é que o caudilho não é o herói. O caudilho é o contrário do herói na concepção do Sarmiento. Ele é um personagem importante, ele expressa uma época, mas ele não é exatamente um herói. Então, o Sarmiento também busca, nessa obra, entender a partir da cultura dos costumes como que toda uma forma civilizatória vai sendo expressada. Cada tipo de roupa indica um sistema de ideias, um sistema de concepção de mundo completamente. Então, cada civilização tem o seu traje, a sua forma de se vestir muda com o tempo também, e cada revolução nas instituições também vai transformar. Então isso vai sugerir o quê para o Sarmiento? Que o tipo de roupa que o gaúcho usa, que é característico dele, o poncho, é um traje americano, logo ele identifica como bárbaro. E é contraposto ao poncho o fraque urbano, que vai representar a civilização. Então tem essa ideia de que as cidades representam a civilização, enquanto o campo, o interior, representa a barbárie. O que eu acho que tem na obra do Sarmiento que permanece muito contemporâneo, embora não seja igual, que é bastante importante? O fato de que, quando acontece a Revolução de Independência, o campo se sobrepõe à cidade. Os caudilhos, que foram partes importantes nessa luta de independência, porque a massa aparece, ele chama o povo de terceira entidade junto com esses caudilhos. O que acontece é que o campo começa a invadir a cidade, a se impor como sistema de poder, a se impor como sistema cultural, a se impor como sistema político e econômico. E a cidade se vê barbarizada. E, de certa forma, a barbárie também é meio que civilizada. O que acontece hoje é que o campo, ou pelo menos a forma de ser, a forma de se produzir, a forma de estruturar a sociedade, a centralidade da fazenda, como diria depois, aqui no caso brasileiro, tanto o Gilberto Freire, mas também o Darcy Ribeiro, se coloca sobre a sociedade. E hoje a gente é dominado pelo campo. O que domina o crescimento e o PIB brasileiro? É o latifúndio, é o sistema primário exportador. Então ele domina a cidade. Isso está colocado pelo Sarmiento. Isso cria uma sociedade com estruturas de poder e de produção e culturais muito particulares. Então isso continua, de certa forma, a partir da obra do Sarmiento. Existe, tanto na Argentina, mas também aqui no Brasil, na América Latina como um todo, existe uma civilização de superfície, que é o que eu acabei de dizer. A cidade parece um polo de desenvolvimento, de progresso, de liberdade, mas ela é de superfície, mas existe uma barbárie profunda. Agora, na obra do Sarmiento, em Facundo, aqui, a gente encontra uma exaltação da originalidade e da particularidade americana. O que ele quer dizer é o seguinte para a gente, que não existe na obra dele uma cópia, e eu falei isso no começo aqui, europeizante, segundo a qual ele tenta substituir os valores europeus pura e simplesmente a barbárie. O Sarmiento, ele vê na barbárie certas possibilidades, certas vantagens, certos valores que tem aí a veia romântica dele, e por isso que ele sempre está nesse dilema, nessa relação civilização e barbárie. Então, por exemplo, tem um caso de uma batalha em que existe um general que representa a civilização. Ele não é exatamente um herói, mas esse general representa os elementos de uma disciplina bélica, uma disciplina militar, de uso adequado dos uniformes, de uso adequado dos armamentos, do combate em linha, como era feito de uma forma europeia.
E tudo dava a crer que num combate de uma força militar maior e mais disciplinada e organizada, venceria a civilização. Só que nessa batalha em que esse general, que eu não me lembro o nome agora, vai ser derrotado pelo Facundo Quiroga, o que acontece é que vence a Montoneira, que é uma espécie de guerrilha, né, desorganizada no sentido de que ela não tem esse rigor da disciplina militar, e ela é meio que espontânea, ela é convocada, né, pelo chefe caudilho por uma missão, por uma necessidade qualquer, no caso aqui, né, de pilhar uma cidade. Essa montoneira chega de uma forma imprevista, inesperada, na sua irracionalidade, pega de surpresa. Essas forças militares estão disciplinadas, estão bem treinadas, que são facilmente derrotadas, e ele vê, olha, o Sarmiento diz o seguinte, nessa irracionalidade, nesse improviso, a barbárie ela é genial, ela é capaz de vencer a civilização. E a própria tipologia dos gaúchos que ele faz, né, do gaúcho batedor, ou baquiano, que conhece todos os caminhos, todas as trilhas, e por isso mesmo que ele faz a montoneira, e os caudilhos chegarem de surpresa em certas regiões, ele antecipa o clima, tempestades, ou ele consegue ver por uma nuvem, né, de uma cavalaria que se aproxima, contar mais ou menos quantos cavalos são e quantos indivíduos estão ali, e com isso preparar, né, uma defesa melhor. O gaúcho cantor, né, que é aquele que vai cantar, vai fazer uma poesia caudilhesca, uma poesia gaúcha, e com isso pegar os costumes do povo e colocar de uma forma lírica, poética, e vai guardar essas tradições e vai construir os personagens, né, e daí no futuro a gente vai ter o Martim Fierro com uma exaltação desse gaúcho. Enfim, são várias tipologias que ele cria. O próprio gaúcho mal, quando ele fala gaúcho malo, né, não é que ele é mau no sentido de uma maldade, de uma violência pura e crua, mas no sentido de que ele é intrépido, ele não tem medo, e ele cria um sistema de valores em que a equitação é um valor importantíssimo, saber, né, usar o cavalo, a boleadeira, que é para poder derrubar os animais, também é um valor muito grande, o cutígio, né, que é a faca, que ela não é simplesmente uma arma, ela é um instrumento que completa, né, os valores do gaúcho no sentido que ele usa para poder infligir um golpe que cria uma cicatriz, mas não mata aquele gaúcho que está em disputa com ele. Então o objetivo dele não é matar, mas é simplesmente marcar um outro gaúcho. Então as cicatrizes mostram, né, a quantidade de disputas que aquele sujeito já participou ao longo da vida, então o quanto que ele é intrépido, né? E o cutígio também é usado para poder abater a res. Então, são todas simbologias que ele vai vendo e ele dá um certo valor. O Sarmiento vê a equitação como algo valoroso e vê que o Rosas, por exemplo, é um grande, né, equitador. Então, ele também, né, acaba, de certa forma, valorizando a própria barbárie. Enfim, são tantos elementos que eu podia trazer aqui que eu poderia ficar falando, né, mais de hora aqui só sobre essa obra. Então, ele está saindo uma edição nova pela editora Pinardi, capa dura, belíssima, iniciando uma coleção de pensamento latino-americano. Eu recomendo muitíssimo que se lê esse livro desprovido de preconceitos, porque nele a gente encontra a construção de tipologias sociológicas, uma análise estrutural daquela sociedade, uma interpretação clara do que é a estrutura de poder que se elabora na Argentina e por que as guerras civis elas se fizeram presentes e qual seria a possível solução para elas, colocada naquela obra. O Sarmiento é uma figura muito curiosa, porque ele é praticamente um autodidata, ele foi educado na escola pública básica, né, até, se eu não me engano, aos seus 10, 12 anos. Depois ele vai ser educado por um tio, que era um pároco, e ele absorve muito disso, segue estudando com outro pároco, que eu não me lembro, o nome dele também é meio aparentado com ele, e ele vai se construindo, se elaborando, se colocando em polêmicas, aparecendo no debate público. E ele, no final das contas, em Recuerdos de la Província, que é uma autobiografia, e ele sempre usa a biografia nas análises históricas dele, em Conflictos e Harmonia de las Raças em América, nem tanto, mas em Recuerdos de Província ele usa. E, na verdade, o agente, o herói civilizador que a gente não encontra, né, aqui no Facundo, é ele. Ele se propõe como herói civilizador. Então, por isso que é um livro muito curioso, muito interessante, muito polêmico, e eu recomendo muito que se faça uma leitura desprovida de preconceitos, né? Lendo o autor nas contradições que ele apresenta, nas dificuldades que ele apresenta, mas também nos seus méritos, naquilo que ele traz. E as descrições que ele faz, né, do cenário argentino são belíssimas. É um livro que você acaba sendo pego
e não é um livro difícil de ler. Por incrível que pareça, não é um livro desagradável, é um livro bastante prazeroso. E, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Obrigado pela audiência, compartilhe o vídeo e até o próximo.